Ainda sobre os depoimentos de ministros, né, Sakamoto, você tem aí um destaque sobre o Ciro Nogueira. Boa noite. Boa noite, Diego. Boa noite, Carol. Não, o ministro. Você vai pegar o voto do ministro Benedito Gonçalves, é um voto bastante parrudo, né? Longo, né? Para quem tem insônia, leu madrugada dentro. Eu fui lá, olhando lá como é que eram os testemunhos, porque ao longo do voto ele ia contando. Olha, o almirante Flávio Rocha, que era assessor especial de assuntos estratégicos, né? Outras pessoas próximas, o próprio chanceler Carlos França, né? O ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, eles não participaram, eles deram um testemunho no processo e disseram que não participaram dessa tomada, né? Ou seja, cada um por si, Deus acima de todos nesse momento, né? Então, ele fala que não participaram desse processo, mas o depoimento do primeiro-ministro do governo Bolsonaro, né, o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, o senador Ciro Nogueira, liderança do Centrão, ele é muito interessante, né? Primeiro que o Ciro Nogueira falou que a preocupação das representações estrangeiras convocadas por Jair Bolsonaro para uma reunião no Palácio do Alvorada, na qual ele atacou sem provas o sistema eleitoral em julho do ano passado e que levou até a essa ação que está sendo julgada agora, né? Que as representações estrangeiras, segundo o voto do ministro Benedito, baseado no testemunho do Ciro Nogueira, não era com problemas com a urna eletrônica, né? As representações estrangeiras estavam preocupadas com a recusa do presidente Jair Bolsonaro em aceitar a derrota nas eleições. E ele coloca, o Ciro Nogueira, num depoimento do TSE, falou: olha, a questão é essa, o problema maior não as representações não estão preocupadas se tem ou não fraude com a urna, né? Isso aí é mais ou menos pacificado. As representações sabem que o sistema brasileiro é parrudo. O problema era a recusa de Bolsonaro em aceitar o resultado caso perdesse, né? E o interessante é que é o seguinte: a testemunha, no caso, o Ciro Nogueira foi uma testemunha rolada pela defesa, não foi pela acusação. E aí o Ciro Nogueira jogou a real, né? Ele falou o que também? Ele falou que o evento, né, ele era superdimensionado e que o evento era evitável, né? Ele tem, segundo o Benedito Gonçalves expôs o seu voto, né, o testemunho de Ciro Nogueira, ele coloca o senador como uma pessoa que era desfavorável a essa reunião. Bolsonaro não deveria ter feito, né? Então é o seguinte, esse depoimento tem um peso especial, Diego, porque como ele exercia uma função fundamental no governo Bolsonaro, né, ele também é um termômetro, né, de que se os aliados do Centrão, o pessoal que estava ao lado do Bolsonaro durante 4 anos de governo, vai sair em defesa dele neste momento, né, pelo depoimento de Ciro Nogueira, a resposta é não. Não vai sair, não. E o interessante é que todos esses depoimentos do Ciro, do Flávio Rocha e do Carlos França, ou seja, ministros de Jair Bolsonaro, aliados próximos de Jair Bolsonaro, ajudou a fundamentar a análise de Benedito Gonçalves que Bolsonaro foi integralmente responsável pela concepção intelectual daquela micareta golpista no Palácio do Alvorada com os embaixadores. Como o Sakamoto falou, ele ainda tem muito que enfrentar pela frente. Aliás, não precisa nem ir muito longe. Ali no TSE mesmo, se a gente for contar, são 16 ações de investigação judicial eleitoral contra Jair Bolsonaro. E na maior parte delas são ações contra a chapa que disputou a eleição do ano passado. Então, Walter Braga Neto, ele está presente nessas ações, sim. Ele aparece como investigado da maioria dessas ações. Então, se ele não é punido nessa ação de agora, se ele não foi mentor intelectual dessa reunião com os embaixadores que aconteceu pouco antes da campanha do ano passado, ele pode sim ser punido em uma outra das 15 ações, 15 outras ações que tramitam no TSE contra Bolsonaro. Aliás, a gente divulgou no fim de semana, existem 70 investigados nessas 15 ações às quais Bolsonaro responde no TSE, e essas 70 pessoas podem ser punidas também com a inelegibilidade ou com pagamento de multa nesses próximos julgamentos.
A intenção do relator Benedito Gonçalves é colocar pelo menos mais 2 dessas ações em pauta até o mês de novembro. Por que novembro? Porque em novembro termina o mandato de Benedito Gonçalves na corregedoria do TSE e é dele a relatoria desse tipo de processo que apura supostos malfeitos nas campanhas eleitorais. Então, ele saindo da corregedoria, quem entra é Raul Araújo. Como a gente sabe, o ministro Raul Araújo ele é mais alinhado ao ex-presidente Jair Bolsonaro e pode ser, a gente está apenas confabulando aqui, pode ser que ele não dê tanta celeridade assim às investigações como o ritmo que está imprimindo aos processos o ministro Benedito Gonçalves. Veio atrasado e aí o pessoal pode reclamar e falar que a gente pega no pé, mas a culpa do atraso tem nome e sobrenome, Jair Messias Bolsonaro e amigos. É claro que em 2019, né, em 2020, que deveria ter ido a campo senso, aconteceu uma tragédia, Covid-19, ninguém queria recenseadores transformados em espalhadores de vírus pelas ruas, não fazia sentido, então isso é um imponderável, ponto. No ano seguinte, não. No ano seguinte, o governo Bolsonaro inicialmente tinha um orçamento de mais 2 bilhões colocados para o censo, né, para o censo 2021, só que aconteceu é que ele acabou, na hora da discussão no Congresso Nacional, o próprio governo retirou isso, foi de 2 milhões e lá vai pauzinho para 70 milhões de orçamento, ou seja, inviabilizou o censo. Aí entrou o Supremo Tribunal Federal, disse que o governo tinha que fazer o censo em 2022, aí o censo foi para a rua. Aí vocês vão falar assim, você está pegando no pé. Não, no primeiro ano, estou deixando bem claro, a pandemia atrapalhou, isso é verdade. O segundo ano, não. O segundo ano foi uma questão de falta de prioridade por parte do governo Bolsonaro. E aí a gente tem uma coisa, por exemplo, o Paulo Guedes, você ia pegar, quando ele fala governo, é governo mesmo. O Paulo Guedes, já no começo da gestão, menosprezou o questionário do censo, dizendo, pelo amor de Deus, vamos simplificar, vamos parar com isso, reduzir questões. Tem uma frase dele que é maravilhosa, ó, se perguntar demais, você vai acabar descobrindo coisas que nem queria saber. Olha só, é o ministro da Economia. Números, dados, informações. Para quê? Depois o presidente Jair Bolsonaro criticava o IBGE toda hora porque dizia que não concordava com os números de desemprego. Uma coisa é não gostar, outra não concordar, ele atacava. General Augusto Heleno reclamava de números de desmatamento. O Osmar Terra reclamava de números da Fiocruz. O Ernesto Araújo reclamava de números de aquecimento global, sabe? E aí por aí vai. Havia uma crítica dentro do governo Bolsonaro, não apenas à ciência, mas também ao método científico, né? À estatística, aos dados. Havia uma crítica. Se a realidade não colaborava com o ponto de vista das pessoas do governo Jair Bolsonaro, o que acontecia? Eles torturavam a realidade. Se os números não correspondiam com o desejo dele, eles torturavam os números, né? Pelo menos nesse sentido, eles eram bastante coerentes com o que eles pensavam. Qual